Bem-vindos. Começa agora mais um 45 minutos a Porto. Esta semana vamos começar a falar, começar e acabar a falar do Porto, obviamente. Não era isso que eu queria dizer. Vamos falar dos dois jogos, um que já aconteceu e do outro que vai acontecer. Sim, porque no próximo fim de semana há clássico no Dragão entre Porto e Sporting, mas antes deste jogo houve outro e o Porto venceu com muita dificuldade o Vizela na casa do Vizela. O, foi mesmo um jogo mesmo muito complicado para o Porto e o Porto ganhou por 1-0 já mesmo em cima do minuto 90. Ao minuto 89, Marcano fez o primeiro e único golo do jogo. Vamos olhar então para este jogo, vamos olhar para aquilo que foi para aquilo que foram as estatísticas do jogo por intermédio da Goal Point. Vamos olhar às notas dos jogadores, vamos tentar perceber um bocadinho as razões que levaram o Porto a fazer um jogo ou a ter um jogo complicado como acabou por acontecer. Vamos também aqui olhar para um jogador que se calhar já anda a tentar reclamar a titularidade desde o final da época passada. Vamos, claro, fazer a antevisão do clássico Porto Sporting, que acontece já no próximo sábado, às 8h30 da noite, no Estádio do Dragão. O Porto foi a jogo contra o Vizela com Diogo Costa, João Mário, Pepe, Marcano, Zaidu na zona da defesa, depois no meio campo Uribe, ligeiramente mais subido Grujic, de um lado PP, do outro lado Namazo e na frente Evanilson e Taremi. Ainda entraram logo no início da segunda parte, ou antes do início da segunda parte, antes de começar, o Porto, Sérgio Conceição, alterou logo duas peças, colocou Verón e Otávio dentro de campo, não esperou muito tempo entre as substituições, aos 61 tinha voltado outra vez a trocar, entraram Tony Martínez e Eustáquio, e aos 67 minutos entrou Galeno para a equipa do Porto. Entrou o Galeno para sair o lateral direito, João Mário. O que aconteceu foi que o PP passou a fazer a lateral direita na equipa do Porto, uma posição nada estranha para o brasileiro. Mas ainda em contra aquilo que foi o jogo, José Sousa e Hélder, bem-vindos. Mas vou começar por ti, José Sousa, esta semana. Foi um jogo mesmo, e olhando para aquilo que foi o geral do jogo, e já vamos particularizar algumas coisas, foi mesmo um jogo muito complicado para a equipa do Porto. Tanto foi que o gol só apareceu ao minuto 89. O minuto apareceu no minuto 89, não por ser o minuto 89, obviamente, mas para quem não viu o jogo, até pode parecer que o Vizela se colocou à defesa propositadamente, mas não. O Porto obrigou o Vizela a ocupar-se de espaços lá atrás, mas o próprio Vizela também podia ter feito moça na equipa do Porto. Quero saber a tua opinião geral daquilo que foi um jogo particularmente difícil, o primeiro jogo difícil do Porto no campeonato e na temporada, obviamente. Ora viva, há jogos que são decididos por jogadores e há jogos que são decididos pelos treinadores. E eu acho que este foi um jogo decidido pelo treinador. O Sérgio Conceição, de facto, fez de tudo para ganhar o jogo e inventou ou criou as condições para que o Porto conseguisse chegar à vitória, tentou de todas as formas e feitios e alguma delas tinha que resultar e acabou por resultar. Não, eu disse que foi o jogo da vitória do treinador e não dos jogadores, porque eu acho que os jogadores não estiveram bem. Portanto, nós, como portistas, temos que dar sempre os parabéns e estar agradados com o resultado, mas a exibição foi muito fraca. O Porto teve uma primeira parte horrível. É óbvio que o Vizela teve mérito em conseguir anular as pedras do Futebol Clube do Porto, mas o Porto não entrou a Porto. Claramente não entrou a Porto. Esperava bem mais da equipa na primeira parte. Na segunda parte, com todas as mexidas que o Sérgio Conceição fez, o Porto acabou por chegar com alguma felicidade
Felicidade essa que faltou em outros lances, porque podia também ter marcado mais cedo. Eu penso que o resultado, não sendo brilhante, sendo das exibições mais pálidas que eu me recordo dos jogos liderados pelo Sérgio Conceição, dos jogos onde criou muito poucas oportunidades de golo, comparado com aquilo que é o normal e o regular dos jogos do Porto, mesmo em jogos que acabam muitas vezes até, quer dizer, muitas vezes não, porque o Porto normalmente marca, mas em jogos em que não marca até, ou jogos em que marca sempre somente 1 ou 2 golos, este foi um jogo com muito poucas oportunidades e o Porto costuma criar muitas oportunidades. Portanto, eu fico satisfeito com a leitura que o treinador conseguiu ter da equipa, fico um pouco desanimado com aquilo que foi a entrega da equipa, aquilo que foi a exibição, mas fico muito contente também porque o Porto, mesmo com todas as contrariedades, não conseguindo libertar-se, conseguiu, com um golpe de sorte também é preciso, porque se o jogo tivesse acabado 30 segundos mais cedo, o gol não acontecia, conseguia chegar à vitória. É um momento crítico do campeonato, porque os rivais estão muito fortes. Este é o momento em que se começa a conseguir ter alguma vantagem ou desvantagem face aos principais opositores, e eu acho que ele calhou no momento certo, porque o Porto, depois de 2 vitórias gordas, parece que entrou com algum sobrancerismo, e nada melhor do que acontecer antes de um clássico para os jogadores arrebitarem e perceberem que de facto não é, o campeonato não são favas contadas, e eu estou em crer que o Porto no jogo de sábado vai ter uma postura completamente diferente, até porque o Sérgio Conceição vai mexer na equipa, não tenho a menor dúvida disso. Penso que não vai mexer muito, mas vai mexer. Sobra aqui uma dúvida, que é o centro da defesa. Eu acredito que ele não vai ter coragem para meter e para alterar, e eu penso que nesta altura faz bem se não alterar, não só porque o Marcano tem feito boas exibições, como tem sido fundamental. Ele, em 2 jogos no campeonato, leva 2 golos, 1 golo por cada jogo, e portanto acho que merece, embora saibamos que a médio e longo prazo a titularidade não será do Marcano, porque o fator idade já começa a pesar, mas teve uma postura, e tenho neste momento uma postura a Porto, e eu acho que é de manter. Isto foi a minha análise do jogo. Muito bem. Hélder, vou-te pedir exatamente a mesma coisa. O José Sousa já tocou num ponto estatístico, vamos dizer assim, e eu já tenho aqui a estatística do meu lado direito do ecrã, portanto já vamos poder particularizar o jogo um bocadinho mais, mas quero saber também a tua ideia geral daquilo que foi um jogo particularmente difícil, e disse no início da pergunta ao José Sousa e volto outra vez a dizer, um jogo que ia se tornando cada vez mais difícil à medida que o tempo ia passando e foi preciso ter cabeça para o Porto ganhar. Sim, eu já tinha no outro programa previsto que ia ser um jogo muito difícil, não só pelo terreno, que é um bocadinho mais pequeno que os campos do campeonato, mas também pela equipa do Vizela, que é muito aguerrida, muito bem organizada. O treinador do Vizela tem feito um bom trabalho desde a época passada, desde estar na Primeira Liga. O Porto entrou mal, mas, Francisco, mas a estatística às vezes engana bastante, porque o Porto, a nível estatístico, teve muita posse de bola, muito remate, até poucas faltas, mas a verdade, no jogo jogado, na primeira parte, teve um lance do Uribe, para cuidar do golo, mas não deu. Na segunda parte, de facto, o Sérgio mexeu na equipa, mexeu bem. O Beirão mal entrou, quase marcava um golo, por acaso foi pena aquela bola não ter entrado. Mas notou-se que o jogo estava muito pelo centro, tanto que o Sérgio tirou o João Mário, que não estava a render como tinha rendido nos jogos anteriores,
Mesmo o Zaidu não conseguiu ser tão acutilante no lado esquerdo. E o Vizela fez o jogo dele. Não? O Vizela, se reparaste, teve acho que um lance, uma bola à baliza do Diogo Costa, ou outro remate que veio ao lado, pronto, com um perigo, mas não ia à baliza. Mas de facto a equipa, eu não sei se foi excesso de confiança, para cansaço não pode ser, porque estamos nesta época, não é? Mas notou-se que a equipa não estava afinada como nos jogos anteriores. E como diz o José Sousa, o Sérgio mexeu na equipa e acho que mexeu bem. E depois os campeões precisam daqueles jogos de sorte, e acho que este foi um bocadinho a sorte teve do nosso lado no lance do golo, uma bola parada. O Marcano, se reparares, ele nem salta muito bem à bola, a bola bem, pronto, o Galeno teve a arte de teleguiar a bola para o Marcano, que estava ali sem marcação, e pronto, foi um golo importante, ok, do Pano. E é nesses jogos que ganham campeonatos, porque não é só nos jogos com os grandes que decidem os jogos, a nível de pontuação, e estes jogos com os clubes teoricamente mais acessíveis são fundamentais. Gostei de que a equipa, apesar de não ter rendido o que podia ter rendido, correu, os jogadores correram, só que às vezes não corriam da melhor maneira. Mas pronto, acho que foi um jogo sofrido e é importante, antes do jogo grande com o Sporting, e esse sim vai ser bastante diferente. Acho que o Sérgio vai alterar o meio campo. Acho que o Gruitch não rendeu o que ele estava a pensar, e o Otávio tem que dar início. O Otávio entrou ali na segunda parte, mexeu bastante com o jogo, mas pronto, próximo jogo vamos ver. Portanto, é essa a minha visão do jogo. Muito bem. Em termos estatísticos do jogo, às vezes não dizem muito, mas querem dizer alguma coisa daquilo que foi o jogo, e neste caso confirmou-se a maior percentagem de posse de bola para a equipa do Porto. Portanto, eu nem sequer ia pegar nesse dado, porque foi evidente ao longo dos 90 certo. minutos, ou praticamente dos 90 minutos todos, e ainda mais durante toda a segunda parte, de que o Porto teve muito mais bola. Mas há aqui dois dados três dados que estão três dados que estão interligados entre eles, que são as ações dentro da área adversária. O Porto teve 31 ações na área adversária, fez 4 remates enquadrados em 13. Ou seja, isto é, diria eu, muito pouco remate para aquilo que é habitual no Porto, Hélder. Sim. Foi a época que referi isso. O Porto, apesar de ter 4 bolas enquadradas, o golo claramente de uma daqueles jogadas de golo feito, não teve, tirando o lance do golo, pronto, que foi até um lance um pouco fortuito, não é? Bola parada. Não teve o Taremi, pronto, tem lá um lance que há um toque, mas ele fez ali ao penalti, claramente, não é? Embora se não tivesse mergulhado, o árbitro podia ter marcado alguma coisa. O Tony Martínez entrou na sua parte, mexeu um bocadinho num ataque, mas acho que não fez nem remate à baliza, mas que eu me recordo. E o Evanilson não rendeu como nos outros jogos. Portanto, ali a nossa artilharia não estava afinada. Portanto, 4 remates enquadrados é muito pouco uma equipa como o Porto. José Sousa, eu não te vou perguntar se é muito pouco, se estes 3 dados são poucos relativamente à equipa do Porto, porque há coisas que são um bocadinho óbvias, mas isto se calhar reflete, pode querer refletir algo. A minha pergunta é, pode refletir o quê? São, repito, 31 ações na área do Vizela, com 13 remates efetuados e apenas 4 foram na direção da baliza. Olha, revela duas coisas. Revela que os jogadores do Porto não estiveram inspirados desde logo, não é? Porque, por regra, com 31 ações, eles conseguem rematar bastante vezes mais à baliza e, sobretudo, acertar naquilo que é a própria baliza.
A outra é assim, o Porto não joga sozinho. O Vizela tem um treinador bastante experiente, que conhece bem o futebol português, conhece bem a equipa do Porto, conhece bem a forma de pensar do Sérgio Conceição e conseguiu interpretar bem aquilo que podia ser a forma do Porto atacar. Há outro ponto que também contribui para isto. Eu não percebo, ou melhor, eu entendo que o Sérgio Conceição não quis mexer numa equipa que resultou em 2 vitórias folgadas. Costuma-se dizer que a equipa que vence não se mexe, mas, na verdade, o Porto jogou com uma equipa de mais de tração atrás do que é normal, com o Gruitch e com o Uribe, que não são, basicamente, indivíduos de construção pura, e deixou emprestado essas capacidades apenas a 4 jogadores mais adiantados. Há outra coisa que também salta à vista, é que o Namazo está a crescer e há de ser, e é talento puro e há de ter tem o seu potencial, mas ainda não é. E, por exemplo, o Vitinha, que é um jogador que, quando o Porto não conseguia jogar ou pelos flancos ou jogar mais central, era um jogador com uma capacidade e uma inteligência acima da média, que conseguia fazer o jogo furar por diversos canais até chegar à baliza. E hoje o Porto não tem um jogador com a visão que tinha o Vitinha e, portanto, em jogos mais complicados, como foi o jogo de ontem, tem essa dificuldade em conseguir articular, em colocar ora pelo corredor direito, ora pelo corredor esquerdo, ora entrando em tabelinhas na parte central. Esse jogador, o jogador com essas características não existe neste plantel. Portanto, há 2 hipóteses. Ou o Sérgio Conceição tira mais um nabo da púcara e consegue encontrar uma solução dentro de portas, estando ela no plantel principal ou na equipa B, ou tem 15 dias para ir ao mercado e buscar alguém que consiga compensar esta capacidade que o Vitinha tinha de orquestrar a equipa. Acho que isto resume-se desta forma, que é basicamente mérito do adversário, falta de inspiração do Porto e falta também de um jogador que consiga orquestrar dentro de campo as diversas alternativas que podem existir e que baralhem, obviamente, o adversário. Estavas agora a falar aí de um jogador e eu por acaso tinha aqui anotado no meu caderno um jogador que se calhar podia ter feito a diferença se eventualmente tivesse entrado logo de início. Será, José Sousa, vou começar primeiro por ti, depois literalmente o teu irmão pega na batuta e segue a jogar. Não será que o Galeno já não estava na hora do Galeno entrar a titular no lugar, por exemplo, do próprio Namazo? É assim, o Conceição vai ter que encontrar uma forma de colocar o Galeno a jogar, porque ele foi simplesmente a Zua que permitiu desbloquear aquele jogo. Eu acredito que sem não só pelo passe, obviamente, mas sobretudo porque ele conseguiu desequilibrar a equipa do Vizela, coisa que até aí ninguém tinha conseguido fazer. E os jogadores do Vizela passaram a dar um bocadinho às aranhas atrás do Galeno, quer pela sua capacidade de improviso que tem e de velocidade. Porque eu falava com alguém esta semana que me dizia, bem, o Galeno já é rápido por natureza. Quando ele entra fresquinho, os outros estão cansados, então é uma verdadeira autoestrada. E o Galeno vai ganhar seguramente, não sei se vai ser já contra o Sporting, porque é um jogo que exige algumas cautelas, mas o Galeno está apontado num período muito curto, apontado à titularidade, não tenho dúvidas. Não sei como é que o Conceição vai resolver a questão, porque o Galeno não é jogador para jogar na posição 10. É um jogador que consegue fugir dos flancos para o centro, tipicamente é a forma como ele ganha, é um jogador muito na linha daquilo que era o Luís Dias. Portanto, ele consegue pegar na bola na extrema e depois vai fugindo para o centro e consegue remates espetaculares. Não é um jogador, um armador. Significa, então, que o Porto, para conseguir jogar com extremo puro, como está o Galeno,
e se quiser fazer a simetria do outro lado com o PP, vai ter que sair provavelmente um dos pontas de lança, não é? A outra possibilidade é alternar aquilo que tem como PP, porque o PP consegue fazer a posição de 10, é puxar o PP para 10 e ter o outro extremo a funcionar em alternância com ele próprio. E isso tem que sair alguém no meio campo. E a sair alguém no meio campo, para mim está claro que é um dos médios defensivos. E dentro dos médios defensivos também se percebe... Eu por acaso fiquei muito confuso quando vi ao intervalo a sair o Uribe e a ficar o Gruitch. Achei que alguma coisa estranha estava a passar, porque o Uribe empresta uma qualidade à equipa bastante superior àquilo que é o Gruitch. Depois venho a perceber ontem que o jogador estava de facto com problemas físicos e acabou por sair, e depois aconteceu exatamente a mesma coisa ao Gruitch, e portanto o Porto neste momento, pelo menos hoje de manhã, tinha 3 jogadores fora, portanto não enquadrados para poderem alinhar. Acho que é recuperável, 2 deles para o jogo com o Sporting, mas não estavam disponíveis. Para responder à tua pergunta, que o Galeno vai entrar brevemente no 11, vai, mas não será troca direta pelo Namazo. Isso também me parece óbvio, porque não são jogadores com características semelhantes. Helder, deixa-me só acrescentar aqui um dado para ajudar ao teu raciocínio. O Galeno, dos jogadores todos que jogaram, portanto, entre os titulares e aqueles que entraram na segunda parte, o Galeno foi o segundo a goal point. O Galeno foi o quinto jogador com melhor pontuação. Ou seja, o que teve mais pontuação foi o Marcano, óbvio, pelo gol que marcou. Teve 7.2, seguido do Gruitch com 6.7, depois o João Mário com 6.3, o Zaidu com 6.2 e o Galeno com 6.1. Todos os outros tiveram abaixo dos 6 e, curiosamente ou não, o Evanilson foi aquele que menos pontuação teve 4.6. Portanto, o Galeno claramente sobressaiu num jogo que estava muito difícil para o Porto de conseguir entrar ou de conseguir criar desequilíbrios, e o Galeno claramente veio trazer esse ponto, esse desequilíbrio na defesa do Vizela. Helder. Eu acho que ele congelou. O Helder congelou. O contabilista. Agora... O contabilista. O contabilista, pronto. Rasgou-lhe a conta. Helder, o contabilista não ajudou. O contabilista deu-te cabo da vida. Mas dizia-te eu, se é que ainda ouviste a minha pergunta ou não, mas eu vou repetir. O Galeno foi o quinto jogador mais bem pontuado pela Goal Point, com 6.1. Foi um dos jogadores que ajudou a fazer a diferença. Um dos jogadores que ajudou a fazer a diferença, não, eu te diria mesmo que foi o jogador que fez a diferença, apesar de ter apenas a quinta melhor pontuação neste jogo, segundo a Goal Point, obviamente. O Galeno foi o jogador que... Eu acho que a entrada do Otávio e do Verón melhorou bastante o Porto. Agora o Galeno foi o Joker. Ele entrou, conseguiu mexer com a equipa do Porto, pôs a equipa do Vizela mais em sentido. Agora, como estava a falar o José Sousa, eu também acho que o Galeno, mais tarde ou mais cedo, vai ser titular do Porto. Agora, não sei quem vai sair, porque a troca não será direta, de facto. Eu conto que o Sérgio, no próximo jogo, o Otávio vai ter que entrar de início, não é? E aposto que vai ser o Dani Loda ou o Namazo. Acho que ele neste jogo não teve tão bem, e como é um jogo muito duro com o Sporting, acho que o Sérgio não vai querer facilitar. Em relação ao Gruitch, eu acho que ele não está bem na equipa, mas eu também não estou a ver neste momento quem é que o Sérgio poderá colocar
naquela posição. Por acaso estou curioso a ver o que é que o Sérgio irá fazer no próximo jogo. Agora, o Galeno, de facto, acho que é o jogador nesta fase que, para já, tem uma velocidade, e há pouco referiste, ele quando entra na segunda parte está muito mais fresco que os restantes jogadores e corre ainda mais. Agora, de facto, para entrar o Galeno, terá que ser o Evanilson ou o Taremi, e aí o Sérgio terá que alterar o esquema de jogo. Mas como o Sérgio já deu provas que consegue, durante o jogo, ter vários esquemas táticos e várias maneiras de colocar a equipa de defesa ou ataque, portanto, esperemos que o Sérgio descubra aí uma fórmula mágica para conseguir no próximo jogo fazer um jogo bem melhor do que fizemos no jogo com o Vizela. Muito bem. Queria perguntar-vos também e saber a vossa opinião do porquê do Porto nos últimos 2 jogos, vulgo no jogo contra o Marítimo e agora também neste contra o Vizela, pareceu-me que o Porto nos primeiros minutos demora um bocadinho até conseguir, digamos que entrar no ritmo do jogo, até começar a conseguir imprimir algo mais, como é hábito na equipa do Porto, querer começar logo a querer pressionar, a fazer, entre aspas, 30 por uma linha no jogo para ser o líder do jogo. E nestes últimos 2 jogos isso não tem acontecido. Hélder, qual é que tu achas que é a razão, ou uma das razões, que pode estar a levar a equipa do Porto a entrar, digamos que se calhar com uma calma demais para aquilo que é habitual nas equipas do Porto e em particular nas equipas do Sérgio Conceição? Sim, aliás, os últimos 4 jogos, os 3 oficiais e o jogo de época com o Mónaco, já se viu isso. No Mónaco, a equipa do Porto na primeira parte não teve tão bem como na segunda. Aí dou um desconto que a equipa do Mónaco estava mais acelerada na época por causa dos jogos da Champions. No jogo do Marítimo e do Igor de Vizela, sim, notou-se isso. No Marítimo, claramente, nos primeiros 14, 15 minutos, o Porto andou ali um bocado perdido. Aliás, o Marítimo podia ter marcado 1 ou 2 golos antes do gol do Porto. E no Vizela, eu acho que não foi tão declarado como no jogo do Marítimo, não houve tanta displicência da equipa, mas notou-se que de facto entrou ali um bocado, não sei se é medo, se é desconcentrada, e é estranho porque o Sérgio, como referiste, costuma ser muito exigente na entrada de jogo e até gosta de tentar marcar logo nos primeiros minutos. No próximo jogo, isso não pode acontecer porque o Ruben Amorim não costuma facilitar também e se o Porto der, entre aspas, umas abébias como deu com o Marítimo, a coisa pode correr mal. Mas o que eu noto é a consistência no meio campo, às vezes não... Porque, aliás, se reparas, o Marcano teve uma falha no jogo com o Marítimo, mas porque a bola lá chegou, porque no meio campo não houve a cobertura aos defesas. E eu acho que o Sérgio provavelmente terá de reforçar ou alterar no meio campo, e por isso é que eu estou com uma curiosidade a ver se ele vai apostar num 4-4-2 ou num 4-3-3 no jogo com o Sporting. Portanto, eu penso que o meio campo é que terá de ter mais acutilância para conseguir segurar o jogo nos primeiros 10, 15 minutos que não tem acontecido. José Sousa, vou-te perguntar exatamente a mesma coisa. Qual é que é a principal razão ou uma das razões que pode estar a levar o Porto a entrar nestes últimos 2 jogos? Não vou falar do jogo contra o Tondela, porque o jogo contra o Tondela não... Eu até diria que o jogo contra o Tondela até foi aquele que menos dificuldade trouxe ao Porto no início do jogo. Portanto... qual é que é a tua opinião em relação a este tema? Porque já não é a primeira vez e é mesmo estranho o Porto entrar no jogo um bocadinho periclitante. No jogo contra o Marítimo foi o Marcano que ia entregando uma bola e creio que o Diogo Costa também, agora não tenho bem a certeza. O jogo já foi há 2 semanas, portanto eu já não me lembro muito bem como é que foi. Mas sei que ali nos primeiros 5, 6 minutos o Porto esteve particularmente um bocadinho abaixo de forma, e no jogo, e agora no jogo contra o Vizela, aconteceu exatamente a mesma coisa, só que durante mais tempo e ao longo dos 90 minutos. Portanto,
Qual é que será a principal razão, ou uma das razões que está a levar os jogadores do Porto a não entrarem da mesma forma como o Sérgio Conceição gosta que as equipas joguem, obviamente? Opa, qual é o motivo? Eu, obviamente, não sei, não sei porque eu não estou lá, mas uma coisa tenho a certeza, não é? Se nós que somos amadores disto, já percebemos que o Porto, de facto, não tem entrado bem, o Sérgio Conceição já percebeu isto há muito tempo, já sabe exatamente o porquê e tenho a certeza que também sabe como é que há de fazer para o anular. Não acredito que o Porto contra o Sporting entre a dormir. Isso para mim está claro. O Porto vai entrar acutilante, vai entrar a Porto, e o Sérgio Conceição já percebeu que as coisas não tenham funcionado como ele de certeza queria que funcionasse e vai mexer nos cordelinhos que for preciso para pôr a equipa a funcionar bem. O que me parece é um bocadinho aquilo que há pouco, sem estar dentro daquilo que é o grupo de trabalho, parece-me que o Porto ainda não encontrou o jogador que consiga ler bem o que é que está a passar dentro de campo e que consiga criar oportunidades nas partes mais sensíveis ou mais frágeis do adversário, que é aquilo que o Vitinha fazia muito bem, não é? O Vitinha, com a bola no chão, cabeça levantada, conseguia perceber onde é que estava o espaço, conseguia perceber onde é que a equipa adversária era mais frágil e conseguia fazer a equipa rolar para o sítio que lhe convinha mais. Não havendo esta capacidade, ela vai ter que ser distribuída por diversos jogadores. E, portanto, o Sérgio Conceição já conseguiu várias vezes fazer isto, não é? Neste momento estamos a falar de uma posição de alguém que tem que orquestrar. Eu lembro-me de outra que era alguém que tinha que orientar a defesa e orquestrar não a parte ofensiva, mas a defensiva, que foi quando o Danilo Pereira, quando jogava no Porto, se lesionou. O Sérgio Conceição encontrou uma solução que era, não tendo um jogador na altura de igual quilate ao Danilo, conseguiu distribuir as tarefas do Danilo por diversos jogadores. E é o que vai ter que acontecer com o Porto. Aliás, o Porto, sem o Vitinha e sem número 10 orquestrador, foi campeão 2 vezes. Portanto, o Sérgio há de arranjar uma alternativa seguramente para este tema e a questão da apatia. Ele não consegue resolver a questão da qualidade dos jogadores, não é? Porque a qualidade ou tem ou não tem. Portanto, agora, em termos daquilo que são as soft skills, da capacidade, da garra, da entrega ao jogo e da concentração, não é? Porque eu não estou a dizer que a equipa do Porto não teve garra, estou a dizer que a equipa do Porto não teve a concentração necessária, ou pelo menos a natural ou a normal. Acho que não vai acontecer contra o Sporting. O Porto vai entrar completamente focado desde o primeiro segundo e há de conseguir, obviamente, aquilo que mais desejamos, que é a vitória, não é? Já vamos falar sobre o jogo com o Sporting, mas voltar a destacar um jogador. Aliás, antes de ir ao jogador, só referir aqui um aspecto em relação ao tempo do jogo. Em relação ao tempo útil de jogo, este jogo teve 53 minutos e 37 segundos de tempo útil de jogo, ou seja, à volta de 53% de tempo útil de jogo jogado. Eu, sinceramente, eu até acho que é pouco para aquilo que na realidade a mim me pareceu, que eu por acaso até estive a fazer o jogo, e a mim até me pareceu que o jogo parou muito poucas vezes. Portanto, mas se calhar sou eu que estou a ver mal e estou a precisar de comprar óculos. Ou de aumentar as dioptrias. Mas dizia eu, em relação ao jogador, destacar um homem de 35 anos, de seu nome Ivan Marcano, fez um golo em 4 duelos aéreos na área adversária, ganhou os 4, teve 90% de eficácia de passe, em 7 passes longos, 4 foram certeiros, fez 3 interseções, 4 alívios e 9 recuperações de posse de bola. José Sousa, para um rapaz de 35 anos, não por ter 35 anos, porque o Pepe já ultrapassou há muito. Exatamente, mas ainda assim não deixa de ser uma grande surpresa para um jogador que nas últimas temporadas praticamente não jogou pela equipa do Porto, muito menos pela equipa do Porto, ou nem sequer jogou porque teve alguns problemas físicos e não conseguia sequer jogar. Não deixa de ser uma grande surpresa neste início de época. Assim, opa, assim, eu não tenho o Marcano como um jogador brilhante. Não
Não é, nunca foi, nem nunca irá ser. Mas é um jogador certo, é um jogador de compromisso e é um jogador com uma alta e elevada eficácia e uma entrega total ao jogo. Por isso é que eu digo que o David Carmo é, de facto, o futuro do Porto. Eu diria que em algumas jornadas tomará de assalto a titularidade, mas não será ainda contra o Sporting, pelas razões que evocaste, não é? Por essas, ou seja, por toda a estatística que vem robustecer aquilo que é os dados estatísticos que ele tem no jogo, não é? Como o próprio golo. Portanto, o Sérgio Conceição ficaria, se o trocasse, ficaria numa situação, imagino eu, bastante fragilizada perante o grupo de trabalho, em trocar o Marcano, que tantas provas tem dado, por o David Carmo, que na verdade sabemos que ele é craque, sabemos que vai vingar, mas que ainda não deu, e num jogo com esta responsabilidade, acho difícil ele bem arriscar, a não ser que ele interprete que a equipa do Sporting vai jogar de determinada forma e com grandes correrias, e aqueles 2 minutos que eles foram buscar ao Guimarães correm muito, e nesse caso pode precisar de um jogador que tenha outra capacidade para acompanhar essas correrias. É o único fator que eu vejo que o Sérgio pode trocar na titularidade o Marcano pelo David Carmo. Se não for isso, e não acredito que eles vão ser titulares, acho que ele vai manter o Marcano, pelas provas que tu acabaste de referir. É um jogador muito robusto, muito sólido. Helder, o Marcano não é, lá está, como disse o José Sousa, não é propriamente o jogador mais brilhante à face da terra, mas em todas as ações estatísticas que aqui está, estatísticas e não só, se calhar nem precisávamos olhar às estatísticas para perceber o quão certinho foi o Marcano neste jogo. Mas o que é certo é que, mesmo tendo 35 anos, está a ser uma surpresa neste início de temporada na equipa do Porto. 2 jogos, 2 golos, ambos de cabeça. Sim, para um jogo que teve quase mais de meia época sem jogar, tem sido uma agradável surpresa. Porque o Porto, de facto, desde que perdeu uma bemba, entregou o David Carmo, estávamos um bocadinho fracos no centro da defesa. E ele, de facto, tem mostrado o serviço, com os 2 golos, apesar do jogo do Marito ter ali uma outra falha, uma das quais podia ser grave, podia ter dado gol para a equipa adversária. Mas acho que o Sérgio Conceição no próximo jogo não vai alterar o Marcano, a não seja que há um problema físico ou algo assim do género, porque é muito arriscado, apesar do David Carmo ter feito a época toda no Braga e ter feito alguns jogos até europeus. Aliás, recordo-me com golo ao Rangers nas quartos de final, quando estavam reduzidos a 10. A 10, e aliás, depois foi a prolongamento e depois eles acabaram por perder. Acho que neste jogo com o Sporting, que vai ser um jogo daquele de rasgadinho, porque o Sporting não quer perder mais pontos, porque já perdeu 2 em Braga e não quer perder mais pontos, e acho que precisamos de um jogador no centro da defesa. O Pepe é experiente, né? Este também não fica atrás, e acho que o Sérgio não vai apostar no David Carmo nesse jogo, vai apostar no Marcano, porque dá mais confiança e mais assertividade nesta fase da época. Para a frente, depois logo se verá, mas estou convencido que a defesa será a mesma, e acho que o Sérgio não irá fazer nenhuma alteração nessa área da equipe. Muito bem, deixando então este jogo com o Vizela de lado, e durou praticamente o programa todo, mas ainda temos aqui algum tempinho. Para falar do clássico. O que é que se pode esperar? Eu sei o que é que vocês podem esperar. Vocês querem que o Porto ganhe, obviamente. Mas não é por aí. O que é que se pode esperar do 11 que Sérgio Conceição vai poder colocar em campo? Eu até poderia avançar e vocês logo dizem se concordam ou não. Eu acho que a equipa não vai mudar muito sinceramente. Acho que a equipa não vai mudar muito para o jogo frente ao Sporting no Dragão. Não sei, eventualmente, se não poderá haver aqui uma mudança, lá está, no próprio meio-campo, saindo o Gruitch e entrando
Aliás, há um de certeza que vai ter de sair para entrar o Otávio. E eu acho que vai ser o Namazo que vai sair para entrar o Otávio. Agora, se fica o Gruites ou fica o Eustáquio, isso já é com vocês. Helder, vou começar por ti. Que 11 é que tu achas que vai entrar em campo contra o Sporting, sabendo de antemão que muito provavelmente dos 5 homens da defesa, ou seja, os 4 defesas mais o guarda-redes aí, quase certeza que o Sérgio Conceição não vai mudar nada. Sim, na defesa acho que não vai acontecer nada, ou seja, com um problema físico de um jogador. No meio campo, sim, acho que vai jogar o Eustáquio em vez do Gruites. PP, o Uribe, esperemos que ele recupere do problema físico que teve no último jogo, e se ele recuperar, acho que vai jogar de início. Depois o Otávio, pronto, tem que entrar de início, e depois a dupla do costume, o Taremi e o Evanilson. Acho que vai ser esse o 11 que o Sérgio irá apostar, confiando que o Uribe recupera desse problema físico que teve ao intervalo do jogo com o Vizela. Acho que é uma gastroenterite, nem sequer é um problema físico. Nos jornais era um problema físico, portanto, eu não soube o que ele teve. Mas se é uma gastro, até o fim de semana, vai recuperar. Portanto. José Sousa, Otávio sim, agora resta saber quem é que dos outros jogadores sai. Eu vou fazer 2 análises, porque o Sérgio Conceição também é pródigo aqui nos surpreender. Portanto, se ele for para a visão simplista, eu acho que ele faz troca por troca, e não é com o Namazo, é com o Gruites. Portanto, sai o Gruites, entra o Otávio e está feito. Eu acho que ele pode fazer mais. Eu acho que ele pode surpreender contra o Sporting de 2 formas, que é manter o Evanilson só à frente, puxar o Taremi para trás, para o sítio do Namazo, e jogar com o Galeno e com o PP. Isso é uma das hipóteses que é possível. A outra é tirar o Evanilson, manter o Taremi, meter o Galeno e meter o PP, e jogar na mesma com o Namazo atrás do ou do Taremi ou do Evanilson, depois ele escolherá qual é que é o ponta-lança que quer. Mas eu acredito mais na segunda teoria. Eu acho que ele vai fazer recuar o Taremi ali para uma espécie de 10, porque o Taremi joga muito bem articulado nessa posição e é um jogador muito inteligente a distribuir jogo, e pode jogar com 2 extremos. E com isto dificultar bastante a defesa do Sporting, porque seria uma forma de começar com vantagem e a desmontar desde logo a equipa de Sporting, que vai estar formatada para trabalhar com 2 pontas de lança. Se assim não for, pode haver surpresa aí. Portanto, 3 versões do que pode vir a acontecer. Do meio campo para trás, não vai mexer absolutamente em nada. Muito bem. Eu também acho que do meio campo para trás não vai mexer, só se eventualmente quisesse tirar o João Mário e pôr o PP do lado direito para mexer em algo mais na frente. O que eu acho que não vai acontecer, até porque o João Mário, mesmo tendo saído neste jogo frente ao Vizela, saiu por questões táticas e não por questões físicas. Também já se sabe que o Porto vai jogar então no sábado às 8h30 da noite, jogo no estádio do Dragão, com público, tal como foi na primeira jornada. Será que o Porto vai entrar de outra forma diferente daquela que tem entrado a partir de agora? José Sousa. Estás a falar do arranque. Eu acho que sim. Acho que o Porto vai entrar bastante mais focado, porque o Sérgio Conceição vai fazer o que for preciso para garantir que a equipa vai entrar concentrada, acutilante, com garra, e desde o primeiro segundo, e não só a partir dos 20 minutos de jogo. Mas isso também é diferente motivar a equipa para jogar contra o Sporting, para jogar contra o Vizela, não é? Portanto, estes jogos eu acredito que nem é preciso motivar lá muito, porque os jogadores vão entrar, obviamente, mais motivados do que em qualquer outro jogo. Mas não tenho dúvidas que o Porto vai entrar concentrado desde o primeiro instante. E eu, entretanto, já me lembrei do que é que ia para perguntar, e agora pergunto a ti, Helder. O Taremi, mesmo mudando de posição,
pode muito bem jogar atrás do Evanilson, até porque já não foi a primeira vez neste jogo e já tinha visto, inclusivamente, contra o Tondela na Supertaça e contra o Marítimo, o Taremi muitas vezes a ir em cima da linha de meio campo para ir buscar jogo. Isto quer significar de certeza alguma coisa. Ou que as bolas não estão a chegar lá à frente, ou então que é preciso movimentar muito mais o jogo do que aquilo que era esperado. Sim, o Taremi, aliás, ano passado houve alguns jogos que ele jogou atrás do Evanilson. Sim, isso, e quando vês o avançado e buscar a bola a meio campo, é sinal que a bola ou não chega lá, ou quando chega, não chega com qualidade. Não é? E o Taremi é muito batalhador, não é um avançado da área nítido, não é? Joga muito bem atrás do ponta de lança, e é um bocado isso. A bola como neste jogo a bola não chegava lá com qualidade, ele vinha atrás buscar jogo. Em relação à questão que estás há pouco ao José Sousa, que o Suporto vai entrar de maneira diferente. Aliás, tem que entrar de maneira diferente, porque o Sporting vai vir aí com a garra toda e se a gente entrar a facilitar, pode correr mal. Aliás, ano passado, no jogo que empatámos 2-2, aquele jogo que depois acabou com confusão, o Porto teve por 2-0. E aliás, e se o Sporting não tivesse empatado esse jogo, correu o risco do Sporting nos apanhar e o campeonato não ter sido ganho. Mas estou convencido que para estes jogos não é preciso o treinador dar muita motivação, porque os jogadores que têm essa motivação para estes jogos, e também há um ligeiro acerto de contas em relação à época passada, porque o empate, apesar do Porto ter recuperado o 2-2, em casa temos que ganhar. Portanto, acho que o Porto irá entrar com uma atitude muito diferente dos últimos dois jogos, em especial o jogo com o Marítimo, que aí sim, os primeiros 10, 12 minutos foi muito difícil para a equipa do Porto e podia ter, de facto, sofrido um ou dois golos. José Sousa, há bocado não fiz a pergunta, faço agora. Esta capacidade do Taremi de ir atrás a buscar jogo quando a equipa não consegue fazer a bola chegar lá à frente, às vezes é necessária. Principalmente quando o jogo está tão amarrado como esteve o jogo do Porto durante boa parte do tempo frente ao Vizela. Por isso é que eu te dizia que eu há bocado dei três possibilidades e uma delas era exatamente essa. Era o Taremi não derivar durante o jogo, mas começar logo uma posição mais posicionada atrás relativamente ao Evanilson e servir não só como um recuperador de bolas, mas sobretudo como um orquestrador. Porque o Taremi é um jogador muito inteligente e permite em lances em que se joguem pelos flancos o Taremi conseguir ser o segundo ponta de lança. Quando o Porto está a armar o jogo pelo meio ou quando está a defender, o Taremi pode fazer a posição de 10 e, portanto, fazer muito bem o papel que estás aí a mencionar. Eu acredito bastante que esta pode ser uma fórmula para o Porto conseguir, não tendo o número 10, de raiz, penso que pode ser uma das fórmulas usadas pelo Sérgio Conceição para contrariar. Muito bem, vamos então terminar este programa da mesma maneira como terminámos o outro. Apostas. Quanto é que vai ficar o resultado deste Porto Sporting no Dragão, tendo em conta que do programa anterior para este nenhum acertou na aposta. José Sousa, vou começar por ti. Tendo em conta que hoje, por razões pessoais, obviamente, o Alberto não pôde estar presente, portanto ele disse 3-0 e não acertou. Tu também tinhas dito 3 e também não acertaste, e o teu irmão também disse qualquer coisa parecida e também não acertou. Eu acho que disse ou 1-0 ou 2-1, mas por acaso já não recordo. Acho que foi 2-1, Foi isso. Portanto, o teu irmão ainda esteve mais perto. Eu sou solidário com o Alberto e, portanto, ele não está cá, mas eu vou dizer o resultado que ele diz sempre. Portanto, o Porto vai ganhar 3-0 com 3 golos do Evanilson. Portanto... Não, do Edmilson, não é do Edmilson, não. Mas agora o meu prognóstico. Acho que o Porto ganha 2-1. Acho que o Porto ganha 2-1 e vou entregar os golos ao Galeno e vou entregar ao Taremi. Muito bem. Hélder.
a tua Eu vou ser aposta? mais franciscanas para ficar 1-0. E a versão 1-0, gol do Otávio. Muito bem. Muito bem. Para a semana, logo fazemos as contas de quem é que acertou e quem é que Eu gosto mais do não palpite acertou, ou de quem é que esteve mais próximo. Eu gosto mais do palpite do Alberto, portanto, obrigado, Alberto. Vamos acreditar que sim. Pá, um dia há de acertar, né? Portanto, Também era só como Ora até bem. era engraçado ele acertar exatamente no programa em que não é ele a dar o palpite dele. Ora bem, o 45 minutos a Porto fica por aqui. Esta semana, como deu para perceber, falou-se muito sobre o jogo frente ao Vizela, o mais difícil até agora do Porto nesta caminhada no campeonato português. Está quase aí a chegar também a fase de grupos, não, o sorteio para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Já não falta muito, já é para a semana, na quinta-feira da próxima semana, vamos ficar a saber os grupos onde vão ficar o Porto e o Sporting. O Benfica logo se verá, vamos ter de esperar pelos jogos das duas mãos do Benfica frente ao Dinamo Kiev. Portanto, já sabem, quinta-feira da próxima semana, dia 25. 23 é segunda, 24 é quarta, 25 é quinta, exatamente. Portanto, dia 25, creio que por volta das 5 da tarde, mais coisa menos coisa, vai haver sorteio da Liga dos Campeões e, portanto, na outra semana, já na última semana de agosto, última semana de agosto e primeiros dias de setembro, vamos poder analisar isso mesmo. Para a semana, é certo e sabido, vamos falar sobre o jogo grande da terceira jornada do campeonato, este Porto Sporting no Dragão, jogo às 8h30 da noite, e depois logo faremos também a divisão do jogo da quarta jornada do campeonato para o Futebol Clube do Porto. José Sousa, Hélder, Sousa também, obrigado por cá terem estado esta semana. É certo e sabido que para a semana cá estamos outra vez para continuar a falar sobre o Futebol Clube do Porto.